Olá, tudo bem? Dr. Fabrício aqui, médico acupunturista. Eu vou tentar responder algumas perguntas que me fizeram no Instagram. E a primeira pergunta que me fizeram foi como funciona a acupuntura, né? Eu vou te dar duas visões, a visão ocidental e a visão oriental, né, da acupuntura. Então, não só da acupuntura, mas da medicina chinesa como um todo, né? Então, de acordo com a medicina chinesa, a acupuntura e todas as outras técnicas que a gente tem dentro dos 5 pilares da medicina chinesa, ela atua, né, assim que uma agulha é inserida, ou então quando uma manipulação de ventosa é feita, ou quando se aplica a moxa, que é um bastão de artemisia, de erva artemisia, e aquece nos pontos, né? Quando acontece o tuiná, massagem terapêutica, quando se faz os exercícios terapêuticos, né, que são exercícios que atuam no tratamento das doenças, né, também, e na prevenção de doenças. Quando a gente faz a meditação, quando a gente faz a dietoterapia chinesa e quando a gente usa os fitoterápicos chineses, todos esses, né, eles têm como objetivo trazer o organismo para o seu equilíbrio, né? Ele corrige os desequilíbrios, todas essas técnicas têm como objetivo corrigir os desequilíbrios do yin, do yang, né? Os desequilíbrios do qi, né? Da deficiência ou do excesso. Eles removem o excesso ou nutrem a deficiência. Isso tudo de acordo com os padrões de desarmonia da medicina chinesa, né? Então vai mobilizar o qi e o shui, que traduzindo é energia e sangue de uma forma assim muito direta, mas isso dentro da medicina chinesa tem um significado muito maior, então por isso a gente prefere falar o Qi e Shui, né? E ela, por si, ela melhora essa interação entre o homem, o céu e a terra. E o homem é essa comunicação, que permite essa comunicação entre as energias que vêm do céu e as energias da terra, e circulam no nosso organismo, né, como um todo, e a acupuntura ou todas essas técnicas que eu disse, ela promove essa circulação de uma forma mais eficaz e corrige os desequilíbrios quando há doença, né, quando há algum desequilíbrio, algum padrão de desarmonia, e com isso reestabelece o equilíbrio interno da nossa vitalidade, da nossa energia interna. Então, isso baseado nos 5 pilares da medicina chinesa, né? Que eu falei, o pilar da acupuntura, onde a gente tem moxa, tem ventosa, tem tuiná, que é a massagem chinesa, né? O pilar da dietoterapia, da fitoterapia, né? Chamando a atenção aqui que a dietoterapia, ela não é a mesma coisa da dietética, né? Da parte de nutrição ocidental. A visão nossa é diferente, né? Quando eu digo nossa, na medicina chinesa, né? Então a gente olha qual é o princípio energético daquele alimento, que tipo de ação que ele vai fazer no organismo, mas não do ponto de vista de ação nutricional, mas sim de ação energética, né? Além disso, a gente tem a fitoterapia chinesa, que também é uma forma de tratamento, né, dos 5 pilares. Os exercícios terapêuticos, como o Liang Kun, o Qi Kun e o Tai Chi Chuan, né, são técnicas orientais para mobilizar o Qi Shui, fazer circular essa energia, né, e para que chegue a todos os tecidos e órgãos, né. E, por último, mas não menos importante, a meditação, que é extremamente importante, né, para tranquilizar a mente, a consciência, né, tranquilizar o organismo e também fazer um fluxo suave e harmônico de Qi Shui. Do ponto de vista ocidental, ao inserir uma agulha de acupuntura ou a fazer um estímulo, né, de massagem ou um exercício, a gente gera uma série de reações no nosso organismo. Então, ao inserir uma agulha de acupuntura, a primeira coisa que acontece, ela vence a barreira, né, da pele, o tecido. Uma vez vencendo a barreira da pele, imediatamente o nosso cérebro, né, nosso encéfalo, né, ele é informado de que existe algo invasor. Porém, ele é inerte, porque ele não veio para causar nenhum mal, né? Então, com isso,
ao penetrar os tecidos, a agulha de acupuntura, ela gera uma alteração na polaridade da célula. Com isso, essa alteração da polaridade da célula gera algo que a gente chama de potencial de ação. É como se fosse um gatilho que é disparado. E esse gatilho leva a informação até o encéfalo em pulsos saltatórios. Então vai muito rápido, né? Ele pega as fibras A delta do nosso encéfalo. Eu sei que essa é uma linguagem um pouco mais complexa, né? Mas são as fibras nervosas mais calibrosas. E com isso, a gente leva a informação até o encéfalo. Assim sendo, chegando lá essa informação, isso de acordo com cada ponto de acupuntura, com a via nervosa neural que a gente usou para chegar até o encéfalo interpreta essa informação, né, e manda uma resposta. E essa resposta vai liberar neurotransmissores, neurohormônios, uma série de neurohormônios que são liberados no nosso organismo, né? Então, é dessa forma que funciona, né, que a acupuntura age assim, de uma forma bem simplificada para tentar explicar para vocês. Vamos ver a próxima pergunta. Quais são os benefícios da acupuntura? Bom, a acupuntura tem inúmeros benefícios, né? Ela promove a homeostase no organismo, o equilíbrio no organismo, né? Ela atua na neuromodulação do organismo da gente, que é fazer com que nosso organismo ele reaja de forma mais equilibrada, né? Ela melhora a resposta imune. Qualquer agulha de acupuntura que for inserida no corpo, ela gera uma resposta imune. Então, ela melhora uma resposta imune, né? Melhora também o sistema neuroendócrino, harmonizando e equilibrando, né, as liberações hormonais nos nossos ciclos circadianos, no dia a dia, né, nas 24 horas, melhora na liberação de opioides endógenos, né, ela melhora os receptores para esses opioides endógenos, né, nas células. Então, ela atua no estresse, né, diminuindo e melhorando a capacidade de adaptação ao estresse, porque o fator estressante ele não muda, porém a forma que nós reagimos a esse estresse, sim. Então, ela melhora a neuroplasticidade, né, a resposta do nosso organismo. E ela aumenta, consequentemente, com isso, aumenta o bem-estar da pessoa, né? Ela equilibra o que o chinês chama de yin e de yang, né? Yin, noite, por exemplo, e dia, mas não é que ela melhora o dia ou a noite, ela melhora o equilíbrio dessas energias, né, dentro do nosso organismo. Ela também promove o livre fluxo e harmônico de Qi Shui, que eu traduzi aqui para vocês antes como sangue e energia, né? Então ela melhora o fluxo sanguíneo, ela também melhora, consequentemente, a qualidade do sono desse indivíduo, né? A qualidade da absorção dos nutrientes. Então, assim, a acupuntura, ela, dentre diversas outras coisas, outros benefícios, né, ela tem isso como benefício. A próxima pergunta é: qual a duração da sessão de acupuntura? Então, uma sessão de acupuntura, ela pode ter uma duração de 20 a 30 minutos, né? Não devendo ultrapassar muito isso, mas normalmente ela, a partir dos 15 minutos, os últimos estudos demonstram que todas as substâncias que deveriam ser liberadas, etc., já estão disponíveis no organismo. Então, a partir dos 15 minutos, né, que a agulha foi inserida, o organismo já recebeu todo o benefício e o estímulo da agulha, né? Então, na hora que a agulha é inserida, como eu disse, ela libera um potencial de ação que é informado no encéfalo, então essas substâncias são liberadas no nosso organismo de forma adequada e equilibrada, sem excessos, né? Então isso vai promover, como eu disse, né, liberação de neurohormônios, um relaxamento. Muitas pessoas dormem durante a sessão de acupuntura porque consegue provocar um relaxamento profundo e duradouro, né? Ela promove a homeostase e, mais uma vez, promove o fluxo harmônico de Qi Shui no nosso organismo, consequentemente levando a um quadro de saúde e bem-estar, né?
A próxima pergunta, ela está relacionada a essa anterior, que perguntou qual a duração de um tratamento, né, de uma sessão de acupuntura. Aqui me pergunta com qual frequência devo receber tratamento de acupuntura. Bom, a frequência, ela está diretamente relacionada ao estado de saúde ou de doença que essa pessoa se apresenta, dependendo da queixa dela, né? Então, ela pode fazer acupuntura uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, né? A frequência mais praticada é 1 a 2 vezes por semana, tá? Por que isso? Porque na liberação, na hora que a acupuntura, né, ela começa a agir a liberação daqueles neurohormônios que eu expliquei antes, existe um tempo para que eles sejam absorvidos e consumidos e continuem agindo. E normalmente, numa patologia crônica, por exemplo, numa doença crônica, ele tem uma ação de mais ou menos 7 dias. Entretanto, se a pessoa está com um quadro de dor aguda, ou uma agudização de um quadro crônico, esse processo metabólico ele fica mais acelerado, consequentemente, os neurotransmissores que são liberados, neurohormônios, eles são absorvidos e consumidos mais rapidamente pelo organismo. Então, o efeito ele passa um pouco mais rápido, né? Até que isso se estabilize. A gente tira esse paciente do quadro agudo e ele volte, né, para o seu equilíbrio basal. Então, assim, normalmente, às vezes inicia-se com 2, 3 vezes na semana, sessões de 20, 30 minutos, e depois vão reduzindo para 1 vez na semana, né? E assim, a média é 1 vez por semana, a cada 7 dias, ok? Espero que tenha ficado claro isso. A próxima pergunta é se a acupuntura é segura para crianças. Sim, a acupuntura é extremamente segura desde que praticada por um profissional qualificado, né? Um especialista, um médico especialista na área, né? Então, as crianças normalmente elas têm uma certa dificuldade com a agulha, né? Por medo. Entretanto, a gente tem outros recursos, como o laser, por exemplo, que pode ser utilizado, né? A auriculoacupuntura, que pode ser utilizada através do laser, pode ser utilizada através das esferas metálicas ou sementes de mostarda, né? Ou outras sementes ou outro tipo de esferas, tá? Podem ser a própria agulha, a massagem, né, terapêutica tanto na orelha quanto no corpo, ou em pontos de acupuntura, né? A gente é conhecido, por exemplo, tratamento em pontos de acupuntura, o Douyin, que é uma massagem, né, que você estimula determinados pontos, e tem a massagem tradicional chinesa, que é o Tuoi Na, que são as mãos que colocam a casa em ordem, né? Então existem mais de 30 técnicas para mobilizar, né, o Qi Shui, como eu falei anteriormente, e tratar o problema das crianças. Então tem vários quadros, às vezes, por exemplo, quadros de asma, que a criança às vezes tem medo de agulha. A gente tem todos esses recursos que são feitos e ajudam muito, tá? A próxima pergunta... Desculpa, caiu o papel aqui. Por que umas pessoas sentem dores e outras não? Eu acredito que essa pessoa perguntou em relação a sentir dor com agulha, né? Então, aquela história, acupuntura dói. Bom, dor não, mas obviamente quando uma agulha é inserida, a pessoa sente a picada, né? Mas uma agulha de acupuntura, ela é maciça, extremamente fina, tá? Se você comparar com uma agulha de injeção, por exemplo, dependendo da numeração dessa agulha, a agulha de acupuntura pode ser várias vezes mais fina do que uma agulha de injeção. Ela não tem corte e não tem orifício, então ela é maciça, ela tem uma pontinha, obviamente, para que ela seja inserida no tecido e vá separando o tecido entrando. Então, voltando à pergunta, né, por que umas pessoas sentem dor e outras não? Primeira coisa, dor
é uma coisa muito individual, é algo muito individual. E cada pessoa tem um limiar de dor. Tem pessoas que sentem, que tem um limiar muito baixo, então qualquer coisa vai disparar um quadro de dor. Outras têm um limiar muito alto e elas não vão realmente sentir dor. Mas existem outros fatores que influenciam, o psicológico, o emocional, o trauma de infância com vacinas, porque às vezes a pessoa é levada para vacinar quando criança e dói, e aí associa isso à acupuntura, né? E isso tudo influencia. Se essa pessoa está, por exemplo, na época de frio, por exemplo, né? O medo influencia muito, então na época de frio o tecido fica um pouco mais contraído, então as fibras nervosas estão mais próximas, né? Então é mais fácil da percepção da fibra C, que é a fibra que conduz dor, sentir isso com mais intensidade, né? Então algumas pessoas vão perceber isso com maior intensidade, outras não. Se aquele tecido está inflamado, se existe algum quadro inflamatório próximo, ou até mesmo infeccioso, né? Então, isso tudo altera a dor. E a dor é um sinal, né, do nosso organismo. Então, existe alguma coisa que não está funcionando bem. Então, assim como a febre é um sinal, né, importante, né? Então, e o local da inserção da agulha, obviamente. Extremidades, por exemplo, próximo das mãos, né, dos pés, são regiões que normalmente são um pouco mais doloridas. Porém, a acupuntura, a dorzinha que se sente na acupuntura, às vezes nem se sente, às vezes a pessoa nem percebe a agulha entrando, né? Ela é muito pequena em relação a um quadro real de dor, né? E o custo-benefício, vamos dizer assim, a pessoa às vezes está com uma dor muito grande, por um motivo, de uma tendinite, de uma ombralgia, etc., e vai fazer acupuntura, por mais sensível que esteja a região, mesmo que a distância do quadro doloroso, o benefício que vai trazer para aquela dor é muito maior, né? Então, outra coisa, às vezes a pessoa também não está acostumada com a acupuntura, é diferente, né? Então, isso é o que vai causar normalmente essa diferença de dor, né? E isso é muito individual, né? Então, uma coisa que é importante é que depois que as agulhas são inseridas, porque na hora de inserir, a chance de sentir uma picadinha ali é grande, né? Então, depois que as agulhas são inseridas, ela não deve ficar sentindo dor. Então, colocou as agulhas, normalmente o que acontece? Uma sensação de peso, de distensão do tecido ali, né? Uma sensação de relaxamento, de tranquilidade, é isso que acontece. Então, sempre a gente pergunta, olha, tem alguma agulha doendo, né? Por quê? Porque para que a sessão da pessoa não seja um incômodo. Apesar de que nós sabemos na literatura médica que as fibras C que conduzem dor também tratam, mas só que elas são um tratamento mais lento, né? A velocidade da fibra é menor e não tem necessidade de ninguém ficar sentindo dor. Então, normalmente, depois que coloca as agulhas, a sensação é de relaxamento e tranquilidade, tá? Eu espero ter respondido a pergunta, tenha ficado claro. Tem uma outra pergunta aqui relacionada à dor também. A acupuntura só alivia dor ou também trata doenças? No Brasil, a acupuntura, no Brasil, digo, no Ocidente, de forma geral, 95% da clientela, né, dos pacientes que buscam acupuntura, inicialmente eles buscam acupuntura por algum quadro de dor, né? Seja uma dor na coluna, uma dor de cabeça, uma enxaqueca crônica, uma dor no ombro, né, uma artrose, né, então artralgia, um quadro de artrite, e por aí vai. Então, 95% dos pacientes que chegam ao consultório chegam para tratar dor, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Essa é uma estatística muito geral na França, né? Normalmente as pessoas inicialmente buscam, depois que elas começam a entender melhor a acupuntura e aí elas veem que a acupuntura atua em uma série de outras doenças, elas muitas vezes começam a tratar dessas outras coisas, né? Então,
libera opioides endógenos, né? Libera anti-inflamatórios endógenos, encefalinas, né? Endorfinas, que dá a sensação de bem-estar, né? Serotonina. Na hora que uma agulha é inserida, isso tudo é liberado, né? Há um aumento dos receptores para esses neurohormônios, tá? E um maior tempo de ligação a esses receptores, né? Então, por isso a acupuntura é altamente efetiva nos quadros de dor. Então, quando uma pessoa, às vezes, por exemplo, você tem uma gonartrose, que é uma artrose de joelho, por exemplo, né? E essa gonartrose, ela causa dor ao caminhar, né? A pessoa andar, e aí com isso, o que acontece? A pessoa vai fazendo acupuntura e começa a caminhar melhor, começa a diminuir esses quadros de dor, mas se você for fazer o exame radiológico, né, você vai ver que a lesão continua lá. Você fala assim, como é que essa pessoa está diminuindo a dor? Por quê? Porque a acupuntura aumenta os receptores para esses opioides endógenos, para esses neurohormônios, né, e aumenta a quantidade de opioides endógenos. Então, aumenta tanto o número daquelas células que vão receber e ligar ali os neurohormônios, quanto a quantidade de neurohormônios e, além disso, a ligação ela fica mais duradoura, tem um tempo maior, né, de ação. Então, essa pessoa começa a ter mais qualidade de vida, porque ela passa a não necessitar tanto de anti-inflamatórios, que tem todos os efeitos colaterais, né, que eu não vou ficar citando aqui, mas a gente sabe o tanto de efeito colateral. Uma coisa que a acupuntura não tem são efeitos colaterais, tá? Então, a acupuntura, ela trata depressão leve e moderada, ela trata transtornos de ansiedade. Agora mesmo, né, por causa dessa pandemia, a gente tem um aumento muito grande dos transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, né, endometriose, dismenorreia, que é a menstruação dolorosa, TPM, né, irregularidade no ciclo menstrual. Normalmente ela corrige o ciclo menstrual da mulher, por exemplo, né, falando dessa questão, ajuda no processo de fertilização, né, melhora a nidação, que é quando o embrião, né, se liga ali ao fundo do uterino, né, então ela melhora essa recepção do embrião, tá? Ela atua na insônia, melhora a insônia, né? Aí vem um quadro, por exemplo, de enxaqueca, que é de dor, né? Mas ela melhora, por exemplo, problemas como constipação intestinal, né? Distúrbios gástricos. Ela ajuda muito nos quadros alérgicos, nas rinites, né? Náuseas e vômitos, enjoos, né? E é uma racionalidade diferente, né? Como eu expliquei para vocês no início. Então, a forma de pensar, você trata o indivíduo e não só o quadro, é a doença. A gente olha o indivíduo como um todo para que ele possa ser tratado. Então, a acupuntura, ela trata o indivíduo, né? Apesar de que a gente busca acupuntura normalmente, como eu falei, 95%, 97% dos casos inicialmente por um quadro de dor. Isso tem mudado à medida que as pessoas estão conhecendo melhor a medicina chinesa, né? A próxima pergunta a acupuntura pode ajudar no tratamento da asma, da bronquite? Sim, é muito utilizada, a acupuntura é muito utilizada nesse tratamento, né? Ela melhora o recrutamento alveolar, né? E ela atua como antialérgico, anti-inflamatória, né? Ela age no organismo como um broncodilatador, melhora as trocas gasosas, né? Do organismo. Aí você fala assim, mas é um medicamento? Não. O próprio organismo, né? O próprio estímulo neural, né? Ele vai fazer uma broncodilatação, vai fazer com que o pulmão se broncodilate, vai melhorar a entrada do ar, né? Então, quando a gente tem um quadro de asma ou de bronquite, tem aguda ou crônica mesmo, né? Normalmente a gente tem o que chama de broncoespasmos, né? Que são contrações involuntárias ali dos alvéolos respiratórios, o que complica e dificulta a troca gasosa, né, do organismo. Consequentemente, quando a acupuntura age, ela melhora essa musculatura lisa, ela melhora todo o processo de
inflamatório e alérgico ali, consequentemente a gente tem uma melhora na troca gasosa, a gente tem uma melhor expansão pulmonar por causa disso, né? E melhora do quadro asmático, ajuda muito, ela atua como coadjuvante no nosso tratamento tradicional, né? Mas é algo que realmente tem excelentes resultados, né? A visão da medicina chinesa normalmente ocorre que a energia do pulmão não está sendo recebida, não está sendo recebida pelo o que a gente chama de Shen, que é energia dos rins, né? Mas isso é um assunto para outro momento, porque a gente entraria aqui dentro das teorias de medicina chinesa para o entendimento de vocês, tá? A próxima pergunta é se a acupuntura trata o estresse, né? De acordo com tudo que eu já falei aqui para vocês, né? Com certeza a acupuntura trata o estresse, ajuda muito, né? Nesse processo de estresse. E o estresse é algo que a gente tem, vamos colocar aqui o bom estresse e o estresse ruim, né? O que eu chamo de bom estresse é porque a gente precisa de certos fatores estressantes para sobreviver. Então, se eu não tiver, se a vida for muito parada, né, a água parada apodrece, né? Então tem que ter movimento, tem que ter um pouco de fator estressante. Porém, quando esse fator estressante ele começa a ficar muito alto, né, aí o nosso organismo começa a não conseguir a dar uma resposta adequada a esse excesso de estímulos externos, né? Ou de cobranças internas mesmo, estímulos internos da gente. Então, o que a acupuntura faz? A acupuntura vai lá e trata isso, mas trata como? Né? A gente não vai fazer milagre, não vai remover os fatores estressantes, mas eu vou, com a acupuntura, melhorar a adaptação ao estresse. O organismo vai ter uma plasticidade maior. Então, uma coisa que geraria uma reação emocional, por exemplo, do fator estressante, né, exacerbada, com a acupuntura isso começa a não ter tanta importância. Então, esse fator estressante começa a perder a sua capacidade de desestabilizar, desequilibrar o nosso organismo. Consequentemente, isso melhora o estado de saúde, porque a gente sabe que o estresse é uma das coisas que gera muito desequilíbrio, que gera fatores, inclusive, por exemplo, a gente sabe que o estresse aumenta os quadros pressóricos, por exemplo, tanto é que já tem estudos mostrando que a meditação, por exemplo, ajuda na correção da pressão arterial. Então, ao fazer isso, a melhorar a plasticidade do nosso organismo, essa capacidade de se adaptar ao estresse, né? E a nossa resposta interna vai ser melhor diante de um fator estressante, a gente começa a ficar mais tranquilo. Mas não é daquele jeito assim, não vou xingar esse sujeito. Não. Você simplesmente não vai ter o impulso e nem mesmo a vontade de xingar uma pessoa, por exemplo, que te deu uma fechada no trânsito, né? Já uma pessoa que está ali, igual uma panela de pressão, a coisa está para explodir, qualquer coisinha faz com que ela reaja de uma forma, às vezes, agressiva ou de uma forma desequilibrada, né? Então, a acupuntura faz o quê? Te traz aquela maior tranquilidade, maior equilíbrio entre o próprio indivíduo e ele mesmo e o universo que está ao seu redor, consequentemente melhorando o seu estado de estresse, né? Então ele, ao liberar todas essas substâncias que foram citadas anteriormente, né, o nosso organismo fica mais em harmonia, em equilíbrio com o meio ambiente, tá? Aqui mais uma pergunta, né, sobre se a acupuntura trata a insônia. Sim, a gente tem diversos tipos de insônia, né? A gente divide ela em insônia inicial, insônia terminal, do meio da noite, né? Então, cada fator, existem várias razões, uma miríade de razões para que a pessoa tenha quadros de insônia, né?
Então, até mesmo, por exemplo, uso medicamentoso, uso de substâncias estimuladoras. Tem pessoas, por exemplo, que não podem tomar um café depois de 6 horas da tarde, que não vai conseguir dormir, de tão agitada que o café agita. Mas outras não, pode tomar uma xícara de café antes ou uma garrafa de café antes de dormir, que isso não vai ter efeito no organismo dela. Então, isso é de uma forma bem individualizada, né? Um quadro de ansiedade, preocupação, tudo isso pode gerar estresse, né? Então, com isso, por exemplo, um quadro de pressão alta, hipertireoidismo, por exemplo, né? Mudança de fuso horário, tudo isso, né, pode gerar essa questão da insônia, né? Que a pessoa ter a dificuldade de adormecer ou ter aquele sono picado, ou então o sono não consegue aprofundar, ela até inicia, mas acorda várias vezes à noite, ou então durante a madrugada ela acorda. E aí na medicina chinesa a gente começa a diferenciar isso, se é um padrão de excesso, se é um padrão de deficiência, né? Então, de acordo com o tipo de insônia dessa pessoa, vai ser o padrão de desarmonia que essa pessoa apresenta dentro da racionalidade e da visão da medicina chinesa. E aí a gente vai corrigir isso, consequentemente vai ajudar. Muitas vezes essa pessoa, por exemplo, está com um quadro de hipertireoidismo e não está sabendo. E aí o médico, né, nós médicos, vamos fazer um diagnóstico, às vezes solicita o exame e não, peraí, isso aqui é por causa de um quadro de hipertireoidismo, por exemplo, entendeu? E aí, corrigiu, ela volta a dormir normalmente. Então, é preciso que veja o paciente como um todo, né? Tá? Mais uma pergunta aqui. A acupuntura interfere em outros tratamentos? Não, a acupuntura ela não interfere em outros tratamentos, ela inclusive cursa como coadjuvante em outros tratamentos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está fazendo a fisioterapia e a gente potencializa a ação da fisioterapia através da acupuntura. O paciente, por exemplo, oncológico, né, que está fazendo tratamento de câncer, a acupuntura vai curar o câncer? Não, de forma alguma. A acupuntura, ela atua de tal forma em todas as doenças em que o seu próprio organismo conseguiria, quando se estivesse em um estado de normalidade, resolver. Então, mas então por que a acupuntura é usada para pacientes oncológicos? Ela é usada como coadjuvante. Esse paciente está fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, né? E aí ela tem alterações, por exemplo, neurais, ela tem alteração de enjoo, ela tem alteração de vômitos, né? É muito comum. Então, a acupuntura vai ajudar nesse processo, né? Melhorando, inclusive a absorção da medicação, melhorando os estados de enjoo e vômito, que é muito ruim quando o paciente está fazendo tratamentos oncológicos. Então, ela entra como coadjuvante. Às vezes o paciente também está fazendo, por exemplo, tratamento psicológico, né? Fazendo a terapia, e aí a acupuntura vem associada e vai conjuntamente com o psicólogo e com o psiquiatra, por exemplo, cada um na sua área de atuação, a acupuntura vai somar isso, vai melhorar. Às vezes a pessoa está tomando uma dose X de medicação, o psiquiatra percebe que a acupuntura, que essa pessoa está melhorando mais. Por quê? Porque a acupuntura está potencializando. E às vezes o psiquiatra começa a diminuir a dose do medicamento. Às vezes essa pessoa também está fazendo tratamento com terapia e o terapeuta percebe que essa pessoa está evoluindo bem. Por quê? Porque a acupuntura vem, nesses casos, como coadjuvante, por exemplo, né? Um paciente odontológico, por exemplo, né, que está com a DTM, né, distúrbio temporomandibular, né, um bruxismo, etc. Às vezes o dentista vai colocar a plaquinha, por exemplo, de contenção, vai fazer qualquer alteração na arcada dentária que ele julgar necessário, né, se houver necessidade, e a acupuntura vai atuar ali nas causas internas, né, por exemplo, vai atuar nos processos inflamatórios de dor, e esse paciente ele vai melhorando. Então, tratamento conjunto ali. Então, é dessa forma que a acupuntura atua, tá?
A acupuntura é segura durante a gravidez? Sim, a acupuntura é segura durante a gravidez, né? Inclusive, tem inúmeras gestantes que, antes até mesmo de engravidar, começam a fazer acupuntura para melhorar essa questão da nidação, por exemplo, que eu citei lá atrás, para melhorar, né, a qualidade do óvulo, né, a qualidade de implantação desse embrião, né? E com isso, essa gestante, durante a evolução da gestação, algumas gestantes desenvolvem muito quadro de dor, de ansiedade, passa a não dormir direito, e a acupuntura ajuda como coadjuvante em todos esses momentos, né? Então, antes de engravidar, depois de engravidar, né? Ajuda no parto também, né? No trabalho de parto, às vezes na versão da criança, às vezes o bebê está sentado e a acupuntura também costuma ajudar e esse bebê virar e ficar cefálico, né? Então, ajuda também no trabalho de parto. A acupuntura tem alguns colegas que trabalham especificamente para ajudar a induzir o parto na hora do parto ali, melhorar para ser para evitar uma cesariana, por exemplo. Obviamente, a gente tem que saber que tudo em medicina tem indicação. Cesariana, ela vai ser bem indicada quando houver a necessidade, né? Às vezes tem um circular real de cordão que vai impedir, ou então não tem passagem, tem uma série de razões que o obstetra vai definir, né? Mas a acupuntura ajuda em todo esse processo, relaxamento, a diminuir a dor dessa gestante, né? E pós-parto também, a acupuntura ajuda mais essa gestante, ajuda no aleitamento materno, né? Às vezes algumas mães estão com pouco leite, a acupuntura ajuda nesse processo da lactação, tá? Então, a acupuntura é extremamente importante, né? E para o recém-nascido também. O recém-nascido, né, até os 3 meses de idade, muitos têm cólicas intestinais, né? Então, a acupuntura também ajuda. E a gente pode usar laser, né? Fazer aurículo nesse bebê, algumas massagens, né? Tem inclusive massagens hindus que chama-se Chantala, né? Que é feito no bebê. Então, assim, isso tudo ajuda no processo, tá? A Chantala não tem relação com a acupuntura, mas é uma massagem que ajuda muito. Aqui uma pergunta eu já até respondi, né? Se a acupuntura pode ajudar no tratamento de náuseas e vômitos, né? E sim, a acupuntura pode ajudar, né? Então, a acupuntura vai melhorar o peristaltismo, né? Vai melhorar os enjoos, ela vai melhorar, vai reverter o que a gente chama de inversão do Qi, né? Do estômago. Então, essa gestante normalmente, quando ela tem emese gravídica, né? Ou os enjoos mesmo, né? Da gestação inicial, da gestação normalmente até 12 semanas, alguns quadros ultrapassam as 12 semanas, a acupuntura entra como um excelente coadjuvante, tá? E a última pergunta, mas não menos importante, o que são os esparadrapos que vejo nas orelhas das pessoas? Aqueles esparadrapozinhos normalmente são utilizados no pavilhão auricular, são usados em um microsistema da acupuntura, que é a aurículo-acupuntura ou auriculoterapia, né? São pequenas esferas de ouro, de aço, né? De cristal, ou sementes de mostarda, uva cávea, né? Que são usadas para colocar no pavilhão auricular, para estimular, né, os pontos reflexos de acupuntura correspondentes, né, às partes do corpo. A gente tem uma parte no cérebro, né, no encéfalo da gente, chama homúnculo de Penfield, né, o homúnculo cerebral, em que ele tem representação cortical de todas as áreas do nosso organismo. E essa representação cortical, ela também é vista, né, em espelho aqui na orelha, que são os microsistemas. Então, se a gente olhar um pavilhão auricular, você vai ver que a orelha
ela é um feto de cabeça para baixo, né? Então, são colocadas esses esparadrapozinhos com essas esferas nos pontos identificados para a queixa do paciente ou para tratar aquele quadro daquele paciente, e esses pontos são colocados no pavilhão auricular. Então, isso que são esses esparadrapos que vocês veem às vezes, né, ou micropore, né, ou até mesmo algumas agulhas francesas, por exemplo, que a gente coloca, né, agulhas semipermanentes na orelha para tratar o organismo. Então, é um microsistema, tá? A gente chama de microsistema tudo aquilo que é em uma área pequena, mas que tem um reflexo representativo no encéfalo e que trata o todo em uma pequena parte, né? E a gente tem diversos microsistemas. A aurículo é um deles e é extremamente conhecido, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, já falei bastante, né? Já tem 41 minutos de vídeo. Agradeço a atenção de vocês e tenham um bom dia. Um abraço.